Amém. Amém. Que uma meia hora vai aparecer. Só para avisar, o Manuel Jorge chegou depois, né? A gente manter o microfone fechado quando alguém estiver falando. Já estamos no ar, pelo que eu estou entendendo, só eu que estou apagado, não sei por quê. Por algum motivo. Alguém está... Agora eu não entendi. Apareci. Meus irmãos... Já está no Facebook. Certo? Muito bem. Pessoal que está nos acompanhando no Facebook, aí, muito obrigado pela sua presença. Pode, se quiser, deixar a sua pergunta, a sua participação aí no chat, a gente vai tentar acompanhar a sua participação também. Não vamos garantir que vamos responder a tudo ou observar tudo, infelizmente, porque nosso tempo também não é tão grande. Mas sou grato pela presença de vocês, pela participação de vocês aqui. Deixa eu apresentar aqui, eu creio que a gente precisa fazer essa apresentação inicial. Eu sou o pastor Joaquim Dias, sou pastor na Igreja Batista em Santa Cruz, da cidade de Nova Friburgo. Vai dar um tchauzinho aí para se identificar, mas acho que os nomes também estão aparecendo, né? Pastor Dineuci de Souza Lima, é pastor da Igreja Batista Memorial em Bangu, na cidade do Rio de Janeiro. Ao lado dele, pastor Kleber Montes Moreira, se não me engano, não é? Que é pastor, é membro da Terceira Igreja Batista na cidade de Itaperuna, estado do Rio. Pastor que está, ele não botou o nome dele aí, mas é o pastor Manuel Jorge, que é pastor da Igreja Batista Esperança, não é? Aqui na cidade de Nova Friburgo também. Pastor Cremilson, qual é a igreja, pastor? Eu me esqueci aqui. Fala aí pra gente, pastor Cremilson. E pastor Sauri Avarenga, que é pastor da Primeira Igreja Batista em Itaocara. Seu som parece que deu uma sumida aí, pastor. Eu estou aqui. Muito bem. Pastor Cremilson, aqui, o som dele sumiu. Estamos então, meus irmãos, nos reunindo para esse bate-papo com alguns desses pastores, diante desse tempo que a gente tem vivido, não é? de pandemia, de situações de paralisação de comércio, as pessoas buscando de alguma forma se sentirem seguras. A gente tem visto tanta gente assustada, né, pelas mídias, porque há uma briga, aquilo que era um vírus virou uma questão política, né, politizada, está se politizando até a cura, o tratamento, o remédio e essas coisas todas. E aí uma expressão que surgiu ao longo dos anos está sendo aflorada nesse tempo, que é a expressão o novo normal. E a gente tem acompanhado isso de perto, né? Há muita gente preocupada com esse negócio de novo normal, tentando, de alguma maneira, adaptar isso à realidade da igreja. A gente sabe que, no dia a dia, eu costumo brincar até que o novo normal é o normal de máscara, né? A gente vai se utilizar desse equipamento em alguns momentos, é claro, quando sai às ruas, quando vai ao mercado, às vezes estamos realizando já os cultos presenciais naqueles locais que podem, né, realizá-lo com máscaras. Álcool em gel é uma coisa que vai fazer parte dessa nova etapa aí da pandemia. E tudo isso tem sido usado, a gente olha essa questão de normal, tudo isso tem sido usado como atribuição, né, dessa necessidade de segurança, de proteção, de cuidados. Agora, até onde isso vai
atacar ou vai entrar, né, no seio das nossas igrejas. Até onde isso é possível, né? A gente está percebendo que o comércio eletrônico agora está sendo muito mais procurado do que o comércio presencial nas lojas, até porque muitos locais ainda estão fechados. Então há um discurso, né, de que agora vai se trabalhar mais de home office, que as pessoas vão ficar mais em casa, que vão usufruir mais das famílias, e até onde isso afeta a igreja. E nesses dias, um dos nossos aqui convidados, pastor Cremilson, postou um texto no seu blog pessoal, e desse texto a gente teve a ideia de estar aqui compartilhando com os irmãos esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Então eu vou passar ao pastor Cremilson essa primeira fala, e a partir dessa primeira fala nós vamos então conversar um pouco mais sobre esse assunto, e você pode participar aí pelo Facebook, pelo chat, né, para a gente ir respondendo você. Então, boa noite a todos, mais uma vez, todos os participantes também. Pastor Cremilson, com a palavra, por favor. Uma boa noite a todos, é uma grande alegria, um privilégio, na verdade, poder participar desse momento, dessa reflexão. Eu acredito que esse assunto é de extrema relevância, uma vez que se trata de uma temática atual que envolve todos nós que professamos a fé cristã. Mas, quando a gente olha para esse cenário, de um modo geral, a gente percebe que a pandemia, ela de fato trouxe mudanças significativas. Afinal de contas, nós estamos aqui numa live, né? Nós passamos a utilizar as ferramentas virtuais de forma mais intensa. Eu, por exemplo, noutras circunstâncias, jamais estaria assim me reunindo virtualmente, né? Mas aqui estamos. Porém, há quem pense que essa utilização de ferramentas virtuais, ela, na verdade, indica uma intensificação do processo de virtualização da fé. O que significa isso? Que a fé cristã evangélica, ela, por conta da pandemia, ela que já tendia ao mundo virtual, ela vai cada vez mais fazer parte desse universo, de maneira que os cultos presenciais serão totalmente substituídos por lives ou transmissões online. Esse é o pensamento de alguns, porque alguns creem que, por conta dessa ampla utilização da internet, e dessas ferramentas virtuais, as pessoas vão ficar tão acostumadas e vão temer uma nova pandemia de tal maneira que elas vão abandonar as atividades presenciais. E a isso eles costumam chamar, alguns, né, nos meios acadêmicos, nos meios políticos, midiáticos, eclesiásticos, costumam chamar de o novo normal, que na verdade, segundo a perspectiva de alguns, será uma necessidade. Por quê? Porque para que a raça humana sobreviva, isso segundo o argumento que se popularizou, para que a raça humana sobreviva, o ser humano terá que se adequar, se adaptar a essa nova realidade, que não somente inclui o uso de máscaras, mas uma vida mais intensa no ambiente virtual. Entretanto, no artigo que redigi, eu fiz alguns apontamentos críticos em relação a essa postura. Um deles é linguístico, né, etimológico, porque o termo normal, ele vem do latim, né, da ideia de norma, de modelo, de regra, e transmite a ideia de se estar de acordo com uma regra, com um padrão, com um modelo. E a gente cita como exemplo aí o cuidado com a nossa saúde, né? Quando a gente vai ao médico, nosso desejo é restaurar a harmonia biológica que até então existia, né? Fiquei doente, há uma desarmonia biológica, então procuro o médico para restaurar essa harmonia biológica que para mim é o normal. Ou seja, o normal não está sendo determinado porque não é algo circunstancial, é o meu estado comum, o meu estado permanente, o meu estado padrão, é o modelo para mim. Esse modelo não foi instituído por mim. Esse modelo eu já nasci com ele, essa harmonia biológica. Então, da mesma forma, na vida do crente, há uma harmonia
determinada não por ele mesmo, mas determinada por Deus na sua revelação, que é a Escritura Sagrada. A Bíblia é a única regra de fé e prática para o crente. Então, ela é o normal. A conduta normal para o crente é a conduta alinhada às Escrituras, e não aquilo que surge em razão de circunstâncias. A conjuntura pode mudar de formas variadas, mas o crente, ele continua mantendo uma única conduta, porque a Bíblia não muda. Só haverá um novo normal para o crente se houver uma nova Bíblia. Só que a própria Bíblia já nos alerta quanto a isso, né? Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele diz que até se um anjo descesse do céu e trouxesse um novo evangelho, deveria ser considerado anátema. Então, essa perspectiva de novo normal, ela não se enquadra na vida cristã. O cristão, ele vai viver o normal de sempre. Até porque, quando a gente percebe o que as pessoas andam dizendo, o que as pessoas pensam, nós percebemos também que essa ideia de novo normal está na contramão do anseio popular. Basta fazer uma pesquisa entre os evangélicos para verificar que a maioria quer voltar para os templos, a maioria quer cultuar, as pessoas que não são evangélicas querem se abraçar, querem apertar as mãos. Uma evidência disso é o fato de que nós vemos as ruas cheias, né? Nós vemos as pessoas, embora observem cuidados, as pessoas querem estar juntas, as pessoas querem visitar umas às outras, as pessoas querem o normal de antes, as pessoas querem o normal, não um padrão de comportamento obrigatório, né? As pessoas não querem isso, né? Então, eu penso que a gente precisa refletir a partir desse ponto, né? Porque esse processo de virtualização da fé, ele é paralelo à virtualização da vida. As pessoas estão cada vez mais abandonando o convívio presencial e vivendo uma realidade virtual, né? Isso no mundo secular mesmo. Agora, surpreendentemente, até bem pouco tempo atrás, muitos escritores desenvolveram críticas extensas quanto a essa virtualização da vida. Alguns usaram até uma expressão dizendo que o Homo sapiens estava agora se tornando homo tecnológicos, né? Ele estava deixando a sua vivência natural de comunhão presencial para viver nos smartphones, nas redes sociais, e muitas críticas foram desenvolvidas acerca disso. Me parece que esse incentivo ao novo normal e o uso desse clichê novo normal, ele, por trás dele há uma intenção. A intenção, como cito no meu artigo, a pensadora alemã Hannah Arendt, ela falava a respeito do clichê, né, que o clichê ele tem o propósito de induzir uma letargia crítica, ou seja, fazer com que o senso crítico do indivíduo diante dessa ideia seja entorpecido e ele não perceba o que de fato se quer alcançar, né? Novo normal, novo normal, novo normal. Essa expressão sendo tão propagada, tão replicada, ela acaba fazendo com que as pessoas aceitem uma realidade que, naturalmente, se fosse detalhada, elas não aceitariam. Então, as pessoas acabam tomando isso como regra, quando, na verdade, não é. Há um propósito, o propósito que eu menciono lá no artigo é o propósito de privatização da religião, como já propunha um filósofo chamado Richard Roth, que ele propunha que a religião ela deveria se restringir ao espaço privado e não ao espaço público. Ou seja, a religião é coisa do indivíduo e não do coletivo. Ela não pode ultrapassar as esferas do privado, ela não pode ir às ruas para ser propagada, para comunicar sua mensagem. A religião deve ficar presa. E essa é a ideia, tem o isolamento. Agora temos a internet um papel de mediação. Nós, mediador, né? Um papel que, na verdade, que esse papel da internet, na verdade, pertence a Cristo. Esse papel, por exemplo, o culto online, que na verdade é uma expressão bem complicada, ele só existe se a internet estiver boa
A gente aqui está enfrentando alguns problemas aqui, até agora mesmo, alguns sumiram aqui, eu fiquei meio na dificuldade se meu áudio estava fluindo. O culto online só acontece se a internet estiver boa, se tiver energia elétrica. Veja bem, né? Então nós somos dependentes agora desses elementos. Né? Então eles são mediadores do culto, quando, na verdade, o culto presencial nunca necessitou dessa mediação. Se faltar energia no templo, acredito que os pastores devem ter vivido essa situação, já vivi isso, faltar energia, a gente continua pregando. Faltou energia, a gente continua orando. Né? Mas, no novo normal, se faltar energia, se a internet cair, acabou o culto. Né? Então, é algo muito complicado a gente pensar no novo normal aplicado à igreja. E, quiçá, né, um novo normal aplicado à sociedade. Na verdade, não existe um novo normal. O que é normal, é normal. Claro, a gente sabe que no que tange aos costumes, à cultura, o normal até pode variar, né? Por exemplo, tem culturas que as pessoas ficam ligadas. Na Suíça, por exemplo, país desenvolvido, né? Eles comem até vai o ato preferido. Essa é uma expressão cultural. Isso não tem a ver com o ser humano ou o ser cristão. O que é normal para o ser humano, o que é normal para o cristão, é invariável. Bom, então aí eu já devolvo aí a palavra aos companheiros para fazer os devidos comentários. Eu só queria lembrar aos irmãos que a gente está vivendo. Ok, pastor Jorge, deixa eu só dar uma palavra, porque a gente está tendo aqui, às vezes pode ter algumas dificuldades, né, com o sistema do som, por questões de internet, e aí, só dizendo isso, pessoal, né, nós estamos em locais diferentes, regiões diferentes, com internets, né, e operadoras diferentes, isso tudo atrapalha, né, e isso já cabe bem na sua palavra aí, né, pastor Cremilson, da dificuldade de querer implantar esse novo normal, com todas essas limitações que a gente tem, até para isso, né? Até para isso. Então, eu passo a palavra de novo, pastor Manuel Jorge, por favor, pode fazer suas considerações. Nós não devemos esquecer que existe uma pressão muito grande, inclusive Bauman, um dos grandes filósofos do momento, ele vai dizer que a sociedade ela é líquida. A sociedade, ela conectada, ela desconhece a intimidade, ela desconhece a individualidade. Por exemplo, a pessoa hoje sabe o que seu amigo está comendo, porque ele faz questão de tirar foto do prato, né? Inclusive, a nossa casa, que antes era um local muito agradável, onde você chegava e se dispunha e se despia dos compromissos, daquela roupa de trabalho, você colocava um pijama, um chinelão, ou então, se tivesse muito calor, um shortão lá em Talcara, né? Aquele shortão de atleta, né, pastor Sauri? E aí você fica totalmente à vontade. Hoje isso não pode mais, teve muita gente ridicularizada, porque os nossos lares se transformaram em home office, né? Então, o que nós estamos vivendo, na verdade, é que surgiu uma realidade muito bruta, muito rápida, muito intensa, e algumas atitudes elas vieram trazer um certo prejuízo. Atitudes negativas, né, que vieram a fazer com que as pessoas criassem essas ideias, entre aspas, que trazem essa situação, né, muito ruim para todos nós. Primeiro, o negacionismo. Quando você nega o que está acontecendo, isso não é o ponto que a igreja está fazendo. Ao contrário, a igreja está vivendo isso, ela está atuante, muitos templos ainda estão fechados, porém a igreja continua atuante em vários aspectos. Tem igrejas que estão trabalhando na ação social, tem igrejas que estão trabalhando na pregação do evangelho. Enfim, a igreja continua atuando. Uma outra atitude negativa também é a ideia de que, entrando no desespero, a gente vai conseguir resolver as coisas. Não vai. Eu sempre penso nisso, tipo um navio afundando. Eu gosto muito de metáfora, e professor gosta disso.
Quando o navio está afundando, não adianta você entrar em desespero, muito menos você negar, fingir que o navio não está afundando. Olha, não, o navio não está afundando. Vou ficar aqui no negacionismo. Em ambos os aspectos, as duas irão afundar. O que a igreja está fazendo é que ela entrou num novo momento onde o desespero não resolve, nem o negacionismo resolve. Então, o que a igreja fez? Ela entrou no equilíbrio de encontrar o ideal. Qual foi o ideal? A ação criativa. Só que essa ação criativa da igreja foram usar as ferramentas num primeiro momento, mas isso não significa que ela vai abandonar as suas práticas de estar junto, na comunhão, no partir do pão, nas orações, porque esse é o ponto principal, isso é ser igreja. Então, aquele que me faz perceber que na crise nós tomamos um pouco de medo, e no início todos nós ficamos temerosos, algumas dificuldades que surgem, mas isso não significa que o ser humano ele é barrado por ela. Na verdade, ele é criativo e ele cresce e avança na plataforma dessa criatividade. E o que eu vejo é que a internet veio como ferramenta criativa, uma bênção de Deus para cooperar com as igrejas, mas não veio para substituir. Na verdade, ela veio para somar e contribuir com esse primeiro momento, e depois, creio eu, que as igrejas vão continuar fazendo evangelismo, missões, através desses canais de comunicação. Pastor Joaquim, muito posso bom. falar? Eu vou pedir ao pastor Dineuci, então, para dar a sua contribuição. Fique à vontade, pastor. Na realidade, nós não podemos mudar o normal simplesmente com a ideia de criação de um novo normal ou a alteração do normal. O pastor Cremilson fez a referência aí a que nós temos uma norma. A nossa norma é a Bíblia. A igreja é pré-estabelecida nas suas características pela Bíblia. E nós não podemos mudar o que a Bíblia diz. Ao mesmo tempo, como o pastor Manuel Jorge disse, nós enfrentamos uma situação diferente. Aliás, o pastor Joaquim falou isso também, pastor Cremilson. Nós enfrentamos uma situação diferente, e eu creio que ao invés de nós querermos pegar essa situação e fingir que ela vai ser uma nova normalidade, é muito melhor nós reconhecermos que estamos vivendo momentos de anormalidade. E então, por vivermos momentos de anormalidade, o coerente é que, considerando isso, nós ajustemos o que podemos ajustar, considerando uma necessidade momentânea, nunca projetando para o futuro como se isso fosse passar a ser definitivo, né? E não tentássemos, como que uma fantasia, criar a ideia da normalidade dentro do que é uma anormalidade, né? Nós precisamos buscar um convívio com essa anormalidade. E esse convívio precisa ser mantendo algumas coisas que são realmente padrões de normalidade na vida cristã. No mundo, há um movimento, já há bastante tempo, de desconstrução, é o desconstrutivismo. E, na realidade, esse movimento de desconstrutivismo procura atuar em vários segmentos da sociedade para desconstruir a sociedade, no ideal de construir uma nova sociedade. E, às vezes, nós temos no nosso meio pessoas que estão imbuídas desse desconstrutivismo. Posso dar um exemplo. A teologia liberal,
que não considera a Bíblia como palavra de Deus, que não considera que a Bíblia é inerrante e que se sente à vontade para fazer alterações na Bíblia, na realidade, o que eles estão fazendo? Eles estão procurando desconstruir a Bíblia. Então, quem a gente vê muito empenhado em dizer que a igreja tem que viver um novo normal, dentre eles tem pessoas que estão interessadas em desconstruir o padrão, a norma que é da igreja. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Bom, precisamos, então, nos adaptarmos temporariamente a uma normalidade, mas existem certos padrões que não são adaptáveis a nada. Eu lembro quando um teólogo batista, ele escreveu um livro sobre a necessidade de quebrarmos paradigmas. E depois ele ficou muito zangado comigo, porque eu escrevi um artigo no Jornal Batista intitulado Mantendo Paradigmas. E eu mostrei que tem determinados paradigmas que são criações do homem, então esses nós precisamos até quebrar. Mas os paradigmas estabelecidos por Deus, por Jesus Cristo, nós não temos o direito nem a autoridade para quebrar, para romper. É a mesma coisa com essa questão do novo normal. Então, eu vou ser bem direto. Tem gente por aí ensinando a ceia online. Não existe uma normalidade para isso. A ceia é para ser praticada pela igreja. Não existe igreja online. Pastor Cremilson fala sobre isso no artigo dele, não acho que não fez referência aqui, mas a própria palavra igreja, ela denota uma reunião, uma congregação, e não existe uma reunião de pessoas virtuais. Na realidade, o que existe é uma comunicação. Nós aqui podemos usar a expressão que estamos reunidos, mas não estamos. Nós estamos nos comunicando, nós estamos conversando, nós estamos... Mas eu queria estar perto de vocês, poder apertar a mão, dar um abraço em cada um, mas isso não existe. Então, a palavra igreja é assembleia, é reunião. E a ceia, para ser praticada na assembleia da igreja, na assembleia que é a igreja, na congregação de pessoas que é a igreja. Então fica essa coisa de um camarada lá atrás de uma câmera, pega um pedacinho de pão, pega um copinho de vinho, aí cada um na sua casa pega lá também o seu pedacinho de pão, ou pega o seu copinho de vinho, né? Aí nós estamos comemorando a ceia do Senhor como igreja de Cristo. Isso, no meu modo de entender, chega a ser ridículo. Então, é o tipo da coisa que a gente não pode se adaptar, a gente só pode esperar. Se há realmente a impossibilidade de reunião, então a gente tem que esperar. Ninguém vai perder a salvação ou deixar de ser abençoado por não participar da ceia. O outro aspecto que eu vi por aí, que me deixou bastante assustado, é também o aspecto do batismo, né? Batismo online, olha só, que coisa estranha, né? Aí o camarada pega lá, ele na casa dele, pega uma mangueira de água, um balde d'água, joga nele mesmo, e o outro do outro lado aqui da câmera finge que está jogando no outro, aí declara, você está batizado, é até uma zombaria do nome de Jesus Cristo, do Deus Pai, do Deus Espírito Santo. Então, nós precisamos parar com essa mania de achar que o que é normal, somente pela nossa imaginação ou pelas nossas palavras, pode passar a ser normal, e o que é anormal, porque nós somos, às vezes, obrigados a usar
de determinadas coisas nessa anormalidade, então nós criarmos essa fantasia, não, mas agora é normal isso. Não, não é normal. Né? O pastor Cremilson usou o aspecto biológico, e se nós fôssemos falar sobre aspecto biológico, a gente podia falar muito de normalidade e anormalidade, né? Então, eu creio que é tempo de nós reconhecermos que precisamos usar determinadas ferramentas para que possamos continuar nos comunicando, mas que nós não podemos ficar ansiosos para só usar essas ferramentas e considerar que isso agora é normal. Com isso, o que está acontecendo? Eu já vou terminar. O que está acontecendo? Crentes estão se acomodando em casa, se é que são crentes realmente, e aí quando a igreja tem a possibilidade de realizar reuniões presenciais novamente, aí aqueles crentes que se acostumaram em casa rejeitam a ideia. Ora, ele estava sentado lá no sofá dele, confortavelmente, ouvindo o pastor pregar, agora eu vou ter que botar uma roupa, vou ter que me levantar, vou ter que sair na chuva, vou ter que ir para um templo, vou ter que... Não, isso aqui é melhor. Então, ao invés de pensarmos como vamos agir no novo normal, porque esse novo normal nunca vai existir, nós precisamos pensar no meio ou no modo de incentivarmos os irmãos a voltarem à prática de uma eclesiologia bíblica verdadeira, da frequência à igreja, da comunhão uns com os outros. Então, essa é a minha palavra. Eu gostaria, se o Joaquim me permite, contribuir aqui, é que esse novo normal, vontade. Ele foi muito rápido, como foi dito aí, e quase que instantaneamente, 15 dias depois, né? Porque isso foi dia 15 de março, que começou aqui no estado do Rio, eu não sei em outros lugares, porque essa live está aberta, né? No dia 31, 16, dia 1º domingo de abril, né? Já tinha igrejas realizando ceia online. O que me preocupa mais, e aqui como nós somos pastores batistas, o que me preocupa mais, tem hora que não são nem os membros, porque os membros da igreja, eles são trabalhados pelos seus pastores, à luz da Bíblia. E me preocupa porque tão rapidamente já tomaram uma decisão assim rápida e lançaram essa ideia de ser online praticamente sem ninguém ter sentado e consultado a Bíblia e lido a Bíblia. Eu tenho visto algumas lives, né, de alguns expoentes nossos batistas, e como elas são públicas, não há por que a gente não falar aqui, porque elas são lives públicas, não é? E praticamente não se fala disso aqui, ó, de Bíblia. Praticamente não se fala. Esses dias teve a Bíblia praticamente não foi citada, e havia um grupo imenso de pastores de grandes igrejas e dando suas opiniões. Eu até entendo que, às vezes, o espaço aqui não dá para você desenvolver tudo aquilo que a Bíblia fala. E aí, pasme, talvez o pastor Kleber vai falar um pouco sobre isso também, já saiu a ideia de membro virtual. Já não é ceia online, já é um membro virtual. Então, é mais ou menos assim, como Paulo faz, né, a questão do corpo, o corpo, a igreja é o corpo de Cristo ali, então o membro virtual, eu tenho uma mão lá em Friburgo, Manel Jorge, mas meu corpo está aqui. Quer dizer, então, mas minha mão está lá. Seria mais ou menos isso, ou seja, não existe essa ideia de membro virtual, eles estão querendo criar, já foi citado, falado, e começa a aparecer uns anacronismos, começa a aparecer algumas coisas completamente desconectas da Bíblia. E assim, eu não aceito essa ideia de novo normal. Eu até entendo que, por exemplo, como o pastor Dileuci falou, a gente tem que se adaptar ao momento, porque as coisas acontecem e a gente também, quando foi a questão
fecha ou mantém a igreja? Né? A gente ficou ali numa situação difícil. Qualquer decisão que tomasse, você seria criticado. Se você mantém aberto, você vai ser criticado. Se você fecha, você vai ser criticado. Né? Então, resolvemos fechar aqui, mas eu não saí do templo. Eu não saí do templo. Eu estive todos os... Aqui, além de ser criticado, você poderia ser multado em Nova Friburgo. Situação, eu quero chegar nesse ponto. Eu não saí do templo, né? Eu estive lá domingo pela manhã, domingo à noite, na quarta-feira. A prefeitura aqui de Itaocara, ela não colocou nada muito claro, e aí eu, de certa forma, até incentivava, mas não incentivava, porque você ficava... Que risco nós estamos correndo, né? Que risco. Mas só um domingo que eu não fui, que eu aproveitei a programação da Junta de Missões Nacionais e transmiti, só um domingo à noite que eu não fui. Então, a igreja não fechou. Mas entendemos que os irmãos, a gente não sabia bem o que fazer, como é que está, com a preservação de vidas, nos adaptamos a esse momento. Mas isso não pode ser o normal. À luz da Bíblia, o que é a igreja, como a igreja funciona, como um organismo do Senhor ali, né? Não há como nós sermos igreja distanciados, não há como o serviço cristão ele ser pleno sem estar junto com os irmãos, sem a igreja estar reunida. Não há como fazer uma ceia online, eu já citei isso várias vezes. Nós temos passagens na Bíblia que o apóstolo Paulo fala tanto, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, né, quando vós estáis reunidos num lugar, a questão da ceia do Senhor. Então, é a igreja toda reunida num lugar, é a igreja toda no mesmo lugar. Aí sai aqueles argumentos sem pé nem cabeça. Não, mas a igreja se reunia nas casas. Sim, as igrejas se reuniam nas casas. Mas quando ia realizar a ceia do Senhor, iam todos para um único lugar. E o exemplo disso está lá em Atos 20, no capítulo, Atos capítulo 20, verso 7. Paulo realizando, reunido lá. Mas, assim, acabou que, nessa confusão toda, criaram entre aspas, novo normal, que é uma bagunça, né? Alguns chegaram a se escandalizar com a própria Bíblia, ela mostra uma coisa e você resiste à Bíblia, e aí nós ficamos numa situação que eu acho que é o ponto mais que eu vou colocar aqui, não vou desenvolver muito, senão daqui a pouco os outros ficam, né? O Kleber que não falou ainda, né? De repente alguma coisa. Eu não aceito, irmãos, a interferência do governo na vida da igreja. Eu não aceito. Se eu tiver de ser preso uma hora, eu vou ser preso. Eu não deixei de ir no templo, não deixei de fazer o meu serviço no templo, eu usei a internet, eu transmiti a escola bíblica, o culto à noite. Hoje nós temos, a prefeitura colocou um decreto que só diz para não ir quem realmente tiver com Covid ou suspeito de Covid, até entendo, né? Tudo bem, tem sentido. Estamos usando máscara, estamos fazendo um protocolo de segurança, mas isso não pode ser a vida inteira. Isso não pode acontecer assim a vida inteira. Tá? Eu tenho resistência nessa interferência do Estado na vida da igreja. Lá atrás, no Império Romano, a igreja foi perseguida e ela não deixou de se reunir, como é bem colocado no artigo do pastor Cremilson. Ela foi perseguida e não deixou de se reunir. Então, ainda que hajam leis tentando interferir na comunhão da igreja, na reunião da igreja, no serviço da igreja, eu não me importo com questão de higiene. Tem um álcool gel lá, eu acho que é até bom, né? De repente a pessoa colocou a mão em algum lugar, vindo para a igreja, sei lá, não é? Não tem problema botar um álcool gel lá, isso não vai alterar a vida da igreja, não é doutrina, não é nada. Mas eu acho que bota máscara, como é que você vai cantar de máscara? É difícil. Como é que você vai cumprimentar um irmão? Como é que você vai abraçar um irmão? Fica complicado, né? Então vai chegar um momento que isso precisa ter um basta por parte de nós, porque não dá para continuar assim. E, infelizmente, concluindo, aqui eu falo como batista, né? Pastores de igrejas, né? De maior projeção tomaram decisões por si só. Tudo bem, é um direito delas tomarem decisões. O problema é que elas botaram essas decisões para fora, e nós que somos pastores de igrejas que não são tão grandes,
temos que estar trabalhando com os nossos irmãos, que eles acabam vendo essas coisas, e aí vem nos perguntar, e aí nós vamos mostrar a luz da Bíblia, e alguns acabam até resistindo, às vezes até ovelhas nossas resistindo à própria Bíblia. É lamentável que nós vivemos essa confusão. Mas eu creio que esse novo normal ele não vai prevalecer, e eu não vou por ele também. Tá? Então, até aqui, para dar tempo para o Kleber, que não falou ainda. Pastor Sauri, só ainda pegando esse gancho aí da ceia, né? O irmão falou sobre reunião e tal. Quando alguém pega aí o texto de 1 Coríntios 11, o versículo 20, eu tenho ele aqui, diz assim: quando vocês se reúnem. E o verso 22 pergunta: será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Que ele estava questionando porque as pessoas iam para a ceia e comiam tudo e não esperavam pelos outros, né? Deixa bem claro que alguém deixou a sua casa para se reunir em outro lugar, para celebrar aquele momento da ceia do Senhor. Então, a gente tem embasamento bíblico aqui de sobra, né? Em 1 Coríntios 11, né? É um texto assim, muito claro para a gente, para mostrar que as pessoas deixavam sua casa para se reunir. Como a gente não tem ordem quanto à periodicidade desse negócio, claro que a gente pode aguardar e não precisa criar modismos, né? Criar algumas coisas. E essa ceia online, ela acaba se tornando elitista, né? Porque algumas pessoas colocam lá a sua mesa posta linda, coisa mais linda na sua rede social, no seu momento, e na casa do pobre nem a internet tem para poder participar daquele momento online, né? Então é um negócio complicado. O que acontece, né? Quando você vai por esse caminho, né, mostra essa diferença. E outro detalhe, né, nós cremos que a ceia não consegue nenhuma graça, nenhuma bênção. E o próprio Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, né, está aguardando participar da ceia, né, quando todos os salvos estiverem reunidos com ele na glória. Né? Então, não há necessidade, não há pressa para isso. Eu já falei isso para a minha igreja, ó, quando estiver numa situação melhor, nós vamos reunir e realizar a nossa ceia. Tudo bem. Quem está fazendo sem online é o pastor Kleber. Fala aí, pastor. Fica à vontade agora. Eu falo pouco. Vocês me fizeram lembrar aí de uma arte que eu recebi, não é, de um pastor da mídia, convidando para a ceia online. E ele, então, incentivando o pessoal a participar da ceia online, disse assim: se você não tiver o vinho, o suco da uva, o pão, você pode fazer com água e biscoito. Olha só. Eu achei engraçado e terrível, né, ao mesmo tempo. Mas essa questão do novo normal, para mim, começou lá no Éden, né? A tentativa de impor esse novo normal começou ali. E de lá para cá, determinadas forças têm tentado impor este novo normal ao longo da nossa história. E nós vivemos, claro, que um momento difícil, que requer atenção, cuidado, mas um momento de pandemia que se transformou numa guerra política e ideológica. E estão tentando impor isso, né, à sociedade em geral. E, claro, isso envolve as igrejas. Há um artigo bem interessante, postado em vários sites, que mencionam um documento da ONU que visa implementar esse novo normal, né? E esse documento fala da proteção do emprego, da proteção das vidas, mas ele vai abordar de uma maneira mais intensa a questão do que é chamado ali de grupos vulneráveis e minorias, né? Então, vamos observar que há uma tendência desse esforço em desconstruir valores, privilegiando determinados grupos, tá certo? Uma articulista, Maria Aparecida Reim, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, né? Mestra pela Universidade de São Paulo, ela escreveu um artigo em que ela diz o seguinte, melhor, numa entrevista, né, ela diz o seguinte: o novo normal
na verdade, seria a proposta de um novo padrão que possa garantir nossa sobrevivência. Então, observem a sutileza, né? Estamos mandando ficar em casa para preservar nossas vidas. Estão nos impedindo de estarmos juntos para preservar as nossas vidas. Obviamente que, nesse momento, como já colocado aqui, é consenso de todos, a igreja ela vai usar dos recursos que tem à disposição para comunicar, fazer a sua palavra chegar onde os crentes não podem ir fisicamente, como sempre foi, e agora mais intensamente, né? Então, nós não estamos, como colocado aqui, negando o uso desses recursos, nós não estamos negando a seriedade do momento, mas, ao mesmo tempo que há um esforço para impor isso às igrejas, há também, por parte de alguns, a necessidade de se antecipar aos fatos, né? De procurar uma contextualização, de procurar estar sempre atualizado. Então, nós vemos que há até uma competição nesse sentido, né? Infelizmente, é uma corrida nessa direção. E o Sauri já mencionou aqui, né? Eu ia colocar isso para vocês também. Eu creio que todos aqui leram um artigo que saiu no jornal Batista, e que talvez seja a tendência de algumas igrejas, né? Então, trata-se do caso de uma igreja que está reformulando o seu estatuto para se adequar às exigências deste novo tempo, né? Neste estatuto, se pretende criar a modalidade de membros online, bem como, observem bem, definir o papel social da igreja. Então, observem para onde nós estamos caminhando, né? Imagine vocês, daqui a pouco o crente não precisa mais estar presente, ele pode ser um crente online. Provavelmente, imagino eu, né, um recurso, um instrumento para que ele possa pedir a sua admissão online. Se ele é um crente online, se ele se transformou num membro, melhor dizendo, online da igreja, né, então nós temos aí a autorização para ceia online, para batismo online e para outras celebrações online, né? Quando o Cremilson mencionou alguma coisa sobre a ceia online num determinado grupo, aí eu brinquei, né? Daqui a pouco vai ter casamento online. Ou não sei se foi ele que brincou, né? Eu sei que eu fui pesquisar e encontrei isso, e não é de agora, de tempo de pandemia, não, isso já aconteceu há mais tempo, né? E agora, com mais frequência, essas coisas vão acontecendo, né? Mas eu coloco isso porque eu gostaria que vocês se manifestassem a esse respeito, né? Membro online, modalidade de membro online e papel social da igreja em estatuto. Pastor de Neuci comentou algo a respeito disso num determinado momento, num dos nossos grupos. Eu gostaria que o pastor colocasse a sua opinião mais uma vez aqui a respeito disso. A minha opinião é sempre muito simples, né? Muito baseada na Bíblia, e a Bíblia para mim é simples. E eu volto àquele ponto em que, quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, e depois há referências à igreja, e a gente volta, então, à palavra igreja no original, e voltando aí ao aspecto de Jesus fala a minha igreja, a gente percebe que já existia um tipo de igreja, que era a eclesia, né? Os gregos inventaram isso, talvez tenham sido eles, e era exatamente a reunião de cidadãos que eram chamados das suas casas para se reunirem, para deliberarem alguma coisa a respeito da vida de cidadãos, né, ou da cidadania, ou da comunidade. Quando Jesus diz, edificarei a minha igreja, Jesus especifica uma eclesia diferente, porque pertenceria a ele. O apóstolo Paulo depois define dizendo que é o corpo de Cristo.
Mas Jesus não modificou o sentido da expressão. A expressão continuou significando a mesma coisa. Então, um grupo de pessoas reunidas, né, chamadas de suas casas, vamos dizer assim, daí o pastor Joaquim ter se referido, né, e pastor Sauri também, as pessoas podiam se reunir em casa, mas praticavam a ceia numa reunião, né, saíam das suas casas, iam à reunião. Então, como ser membro de uma igreja virtualmente? Isso está virando uma mania no ser humano e, infelizmente, está entrando dentro das igrejas. Hoje já existe quase de tudo virtual, né? Um dia desse, minha netinha estava lá falou, eu tenho que dar comida para não sei quem. Eu falei, tu arrumou outro bichinho? Ela, não, é virtual. Aí ela vai lá, abre o telefonezinho dela, aí tem lá um bichinho virtual, ela fica alimentando para o bichinho engordando. Se deixar de dar comida não sei quanto tempo, o bichinho morre. Então são umas coisas ridículas, tolas. Parece que o ser humano está entrando numa tolice. Quando Paulo define a igreja como corpo de Cristo, né, e lembrando o que o pastor Sauri falou, olha, o corpo ele tem os seus membros ligados. Quer dizer, como é que pode ser um membro virtual? Coisa estranha, né? Talvez o primeiro a ter criado isso, não vou citar o nome, mas foi um pregador americano que criou aí uma igreja na TV, né? Então as pessoas diziam que faziam parte da igreja dele. Uma pessoa de gente aqui no Brasil dizia que fazia parte da igreja dele lá nos Estados Unidos. Depois aquele negócio morreu. Depois o dono de uma rádio... Isso lá pelas idas da década de 80. Lá pelas idas da década de 80 tempo, né? Isso já existia. O pessoal não precisa saber que eu existo desde lá, né? Depois um dono de uma rádio evangélica aqui no Rio, aí criou a tal da Igreja Cristo em Casa. E ele ficou muito zangado porque eu escrevi um artigo e mostrando que não existia Igreja Cristo em Casa. E ele já estava, não sei se depois voltou a fazer isso, estava preparado até para receber os dízimos dos membros da Igreja Cristo em Casa. Quer dizer, é uma coisa estranha. Se nós formos ao padrão bíblico, realmente não existe nada disso de virtual na igreja, né? Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Então, se nós estivermos num lugar pequenino, pouco habitado, com poucos crentes, formarmos uma igreja com 10 pessoas, é uma igreja de Cristo se foi formada como igreja, não é? Nós não precisamos de números. Agora, aproveitando que o pastor Kleber trouxe essa palavra, um dia desse eu fiquei muito chateado, porque um pastor de uma igreja estava convidando nominalmente membros de outras igrejas para participarem do culto online da igreja dele e se tornarem membros da igreja dele. Igreja aqui ao redor da minha, né? Da igreja que eu pastoreio. E eu fiquei pensando cá com meus botões, ainda bem que ele não chamou ninguém da minha igreja, porque se ele chamasse, ele ia ouvir, né? Mas, no fundo disso aí, pastor Kleber, existe uma porção de interesse, esse negócio de membro virtual, existe o interesse financeiro, existe o interesse de ser pastor de uma igreja com não sei quantos mil membros, entendeu? E quanto ao aspecto social da igreja, isso também é uma deturpação. Isso surgiu na década de 60 do século passado, quando surgiu a teologia social. E a teologia social trouxe no bojo o evangelho social. E então começou-se a pensar na igreja como uma parte da comunidade, quer dizer, esqueceram aquilo que Jesus disse, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, né?
Então começaram a pensar na igreja como sendo uma parte da sociedade que precisaria cuidar do aspecto social de toda a sociedade. Não tem nenhuma base bíblica para isso. Quando nós fazemos um bem a alguma pessoa, nós fazemos porque temos amor ao próximo, mas que seja função da igreja e seja assim definido na Bíblia como sendo uma obrigação da igreja, isso não existe. E desde que não existe, como colocar isso no estatuto? É uma coisa meio complicada, né? Bem, meus irmãos, alguém mais gostaria de falar? Não, eu só gostaria de lembrar que a expressão comunhão, significa andar juntos. Né? Andar juntos. E quando nós olhamos lá em Filipenses, no seu capítulo 1, nos versos de 3 a 6, Jesus Cristo ele está falando do ideal da igreja de Cristo, como a igreja deve viver no seu ideal. Paulo está ensinando isso para a igreja. E em falando de comunhão, ele está falando que todos devem se esforçar numa mesma direção, sentir as mesmas coisas, quando ele fala isso lá no capítulo 1, no versículo 2, lutarmos com os mesmos, com as mesmas forças, no sentido de implementar um trabalho de ganhar pessoas para Cristo, né? Em sincronia, né? Todos na mesma direção. Eu acho bonito que lá no grego a ideia que dá é como se estivessem marchando mesmo, e Paulo era militar, ele sabia como a coisa funcionava. Então, eu fico pensando como a igreja ela pode marchar na mesma sintonia, andando junto, vivendo na mesma direção, nesse anormal, que eu não chamo de novo normal, eu chamo de anormal. Nesse anormal momento, onde todo mundo vai estar na sua casa, fazendo as coisas do seu jeito, e esquecendo que, vivendo como igreja reunida, nós não fazemos do nosso jeito. Lá nós fazemos do jeito de Deus, como ele implementa isso para a vida da igreja. E aí, eu vou passar para o pastor Cremilson uma bola, eu quero que ele chute, mate no peito, e chute que ele é militar, ele é bom nisso, né? O ideal da igreja de Cristo, né, como compromisso de serviço. Como servir a Deus de forma virtual? Vai ficar meio complexo, mas aí, como ele é autor do artigo, agora a bola está com ele. Uma bola bem quadrada, né? Bom, mas enfim, acho que um aspecto que foi até destacado aí acerca dessa expressão é o fato de que aquilo que vivemos agora é circunstancial, né? Não é permanente, mas eles querem que o circunstancial se torne permanente. Eles querem que o anormal alcance o status de normal. E eles que eu me refiro a esses que propagam essa expressão, né? E querem, de alguma forma, tornar realidade isso, né? Para que as pessoas possam abraçar essa ideia. Mas não há como a gente prestar o serviço cristão, tal como a gente vê nas Escrituras, serviço esse, que aí corroborando, né, o que o pastor Nilce já mencionou, serviço esse que é resultado da natureza da igreja, né, o apoio mútuo, o auxílio ao necessitado, da natureza da igreja, né? A igreja não tem por missão fazer ação social, né? A igreja, por conta da sua natureza, ela atende os necessitados. Mas não há como a gente realizar o serviço cristão na sua totalidade por meios virtuais. Os meios virtuais eles são insuficientes para a gente alcançar esse objetivo. A gente vê, por exemplo, nas Escrituras, que muitos, tanto Jesus como os apóstolos, eles realizaram algumas atividades à distância. Por exemplo, Jesus ele realizou milagres à distância,
lá em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, o texto mostra que Jesus ele curou lá o servo do centurião. Ele fez isso à distância, né? O centurião falou assim, poxa, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, e Jesus ele disse uma palavra e o servo ficou curado. A mulher cananeia também, se não me engano, Marcos capítulo 7, a gente vê lá aquele episódio em que Jesus apenas também diz uma palavra e a filha dela, que até então estava endemoniada, ela fica liberta, né? Então ele faz isso à distância. Nós vimos que a igreja, em Atos capítulo 12, a igreja ora por Pedro, Pedro está preso, a igreja ora à distância. O versículo 5 de Atos 12 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro, uma oração intercessória, feita à distância. A gente vê até que o próprio apóstolo Paulo, né, 1 Coríntios capítulo 5, ele fala para a igreja de Corinto sobre a aplicação da disciplina. Ele diz, olha, vocês se reúnam aí, eu determino como se eu estivesse presente, né, como se em espírito, como se eu estivesse aí. Só que ele não estava. Então ele mostra a sua autoridade apostólica à distância. Só que todos esses que realizaram esses feitos à distância, todos eles consideraram a presença física fundamental. Por exemplo, Jesus, Mateus 26, versículo 29, ele diz que ele não participaria da ceia, né, ele não beberia do cálice, ele não comeria do pão, até que o fizesse no reino do Pai. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, eu só vou participar de novo, né, quando nós estivermos no reino celestial. Só quando nós estivermos na glória, né? Nós juntos. Ou seja, por que Jesus está falando disso? Jesus fala já do momento em que nós estaremos com o corpo glorificado, quando nós teremos uma presença física também. Então, Jesus ele diz, olha, enquanto nós não estivermos juntos fisicamente, né? Porque Jesus disse em Mateus 28, 20 que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele falou isso. Jesus está conosco por meio da presença do Espírito Santo que habita em nós. Mas é uma presença espiritual, não é uma presença física. E por conta disso, Jesus não bebe do cálice, né, nem come do pão, mas ele está conosco. Né? Então ele disse, olha, eu só vou beber, só vou participar da ceia de novo, como eu estou participando aqui, quando nós estivermos reunidos fisicamente novamente. Então Jesus ele realizou milagre à distância, mas quando ele foi se referir à comunhão da igreja, quando ele foi se referir à celebração da ceia do Senhor, por exemplo, aí daí a impossibilidade da ceia online, ele destaca a importância da presença física. Ele diz, só quando nós estivermos reunidos fisicamente de novo. Apóstolo Paulo, que fez o uso da autoridade na aplicação da disciplina em 1 Coríntios 5, no capítulo 4, versículo 19, ele disse que ele iria lá em Corinto, e quando ele fosse, aí ele iria conhecer realmente a virtude de alguns. Né? Ele só iria conhecer quando estivesse presente, porque a distância ele determinou que aplicassem a disciplina, mas somente presencialmente é que ele poderia conhecer as pessoas, que ele poderia exercitar a comunhão, e ali, eles vivendo de forma comunitária, é que eles poderiam exercitar as virtudes cristãs. Como o próprio Paulo ele fala em Colossenses 3, versículo 13, ele diz para nós apoiarmos, suportarmos uns aos outros, nós nos instruirmos. No versículo 16 também ele fala isso, para nós nos ensinarmos, né? Então, para nós nos admoestarmos mutuamente. Então, essa mutualidade, esse aspecto comunitário da vida da igreja, ele só é possível presencialmente. Os apóstolos realizaram feitos à distância, mas todos eles consideraram de suma importância a reunião presencial. Aí eu quero ler aqui 2 de João no versículo 12, o apóstolo João disse assim: tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Ou seja, a alegria só seria cumprida presencialmente. Essa vida comunitária só é possível quando nós estamos reunidos presencialmente. Não dá para a gente realizar o serviço cristão nos seus muitos aspectos. Não dá para a gente fazer isso virtualmente. Mas eu posso evangelizar pela internet. É até possível nós compartilharmos palavras, mas é a vivência
que faz com que eu possa me aproximar como Jesus se aproximou da mulher samaritana. Ali ela foi pegar água, Jesus estava presente ali com ela, vivendo aquela situação, inclusive muito interessante, né? Que o fato de Jesus estar presente diante dela, a presença física, já dizia muita coisa, porque, poxa, ele era judeu, ela era samaritana. Ele era homem, ela era mulher. Então ele já estava ali quebrando barreiras porque estava presente fisicamente. Se ele estivesse de longe, mandando uma carta, a mulher, poxa, mas você não veio nem aqui me ver porque eu sou samaritana, porque eu sou mulher. E Jesus estava no mesmo momento com ela ali. Então a presença física, ela é de suma importância. O grande problema nesse contexto todo é que os argumentos que nós condenávamos antes, eu digo nós, todos nós, os evangélicos, condenávamos antes dos desigrejados, hoje eles são usados para justificar essa permanência nessa condição. Poxa, as pessoas começam a criticar o templo, né? Porque o templo não é igreja, e que o prédio, fazem críticas, só que é uma confusão tremenda, uma confusão muito grande, porque as pessoas querem criticar o templo para justificar a reunião, entre aspas, reunião, né, virtual, mas só que eles esquecem que nós também não subscrevemos a ideia do templo como o lugar que circunscreve, ali, que limita a vida cristã. Não, nós não subscrevemos essa ideia. O nosso pensamento é que, embora o templo não deva ser idolatrado por nós, a reunião presencial, ela é necessária. Ela não é importante, ela é necessária. A igreja tem que se reunir presencialmente, porque os crentes, quando se convertiam, eles eram acrescentados a um corpo local de crentes, ali em Atos 2 a gente vê isso, e esse corpo local de crentes, eles partilhavam a vida, eles estavam em comunhão, vida comunitária. Eles não só observavam a doutrina dos apóstolos, mas eles observavam a comunhão, o partir do pão, dia após dia. Então, eu penso que essa questão do membro online, a ceia online, todas elas são inadequadas quando a gente confronta isso com as escrituras. Pastor Cremilson, seu microfone deve estar esbarrando aqui na roupa, alguma coisa assim, está dando um ruído, as pessoas estão questionando, mas pode ser isso, imagino que seja isso, né? A sensibilidade desse microfone aqui. Gesticula, né? São e aí gestos. acaba... Ele fala com a mão também. Mas, meus irmãos, uma coisa interessante que a gente tem lido aí esses últimos dias, né? Não sei se os irmãos leram, vocês também, eu não encontrei isso na imprensa tradicional, a gente só acha em outros meios, atribuindo a um líder da ONU a ideia de colocar um governo mundial, né, para ajudar as nações no tempo de pandemia. Não sei se os irmãos viram isso, mas me chama a atenção a ideia de que querem um governo mundial, querem impor uma agenda, né? E nesse aspecto parece que tem que calar a igreja, tem que tornar a igreja, como alguém já comentou, né? Não sei se foi lendo nos comentários, alguém dizendo, olha, as redes sociais, a internet são de empresas, esse negócio pode ser cortado a qualquer momento e acaba tudo. Quem vive só disso pode ficar calado, né, diante dessa realidade. A gente precisa tomar esse cuidado. Há uma agenda em curso, né? Progressista, uma agenda que quer que a igreja é um empecilho, né, para a sua propagação, para o seu avanço, né? Nós somos como se fosse uma fronteira, uma cerca ali impedindo o avanço dessa agenda mundial aí que a gente percebe. Então tem mais coisa em curso atrás dessa questão de um novo normal, de impor esse novo normal sobre as igrejas, não é? E a gente precisa tomar muito cuidado em relação ao que a gente vai ouvindo, porque a ideia desse tempo, né, que a gente viveu aí nos últimos 10, 15 anos, a ideia é essa mesmo, criar neologismos, jogar isso sobre nós, fazer esse negócio que é novo de verdade, parecer muito normal, e a gente se acostumar com isso, aceitar a intervenção estatal e de outros poderes sobre nós, como se fosse bom para a gente, como na verdade nem sempre é. É claro, né, ninguém aqui está
abrindo mão da realidade de uma doença, de um vírus que é perigoso. Nós vimos amigos nossos aí que faleceram em função disso. Então ninguém está abrindo mão dos métodos de segurança, não é, que a gente precisa ter, mas também a gente está vendo que estão se aproveitando da pandemia para empurrar nas igrejas goela abaixo, não é? Silenciar igrejas, como a gente viu que até culto online de muita igreja, como aquele grupinho pequeno realizando o culto e transmitindo, né, o seu culto, até isso, polícia apareceu na porta para mandar parar. Exatamente. Então há uma nessa tentativa pegada muito grande de calar a igreja. Sim, pastor, É nessa pegada que eu queria colocar para os irmãos que as escrituras, elas são suficientes para nós. O apóstolo Paulo ele vai falar isso em 1 Timóteo 3, versos 16 e 17, e ele vai dizer que ela é suficiente para nos corrigir, nos redarguir, instruir em justiça, e isso é fundamental para nós. Então, essas mudanças, elas vieram por pressão, elas não vieram por uma situação dentro de uma normalidade que vai dar o tom de normal. Por isso que eu a considero anormal. Exato. E mais, nenhum governo totalitário ele vai ser suficiente para o povo. Nós não vemos nenhum governo totalitário sendo bonzinho. A gente olha as nações que têm governos totalitários, são terríveis, são eles que determinam, a igreja é perseguida, o evangelho é banido, ou tenta-se banir, que a gente tem muitas igrejas, né, que estão nesses lugares operosas de forma escondida, porém perseguida, mas atuante, graças a Deus pelos nossos missionários, pelos irmãos que estão lá. Nós não percebemos que essas mudanças elas vieram por pressão, elas vieram pela pressão, por medo. As pessoas ficaram, num primeiro momento, com tanto medo que alguns que chegavam próximo, o outro saía correndo, não quero nem cumprimentar. Depois criaram, né, o cotovelo, o chute no pezinho, né, a cotovelada para poder fazer valer, e aí a gente começa a viver isso numa situação terrível. Só que nós esquecemos que a Bíblia ela é, acima de tudo, preventiva. E nós, como igreja, diante desse momento todo de espanto, eu estou falando nós no sentido evangélico, na sua totalidade, nós nos tornamos reativos. Nós reagimos a tudo isso e ficamos num temor, num pavor terrível. Só que nós esquecemos que, por outro lado, nós temos, acima de tudo, um Deus. Se há um Deus de um lado, há um Satanás do outro, meu irmão. O diabo ele está trabalhando operosamente. Deixa eu te falar, o diabo não tem férias, não tem folga, Satanás não tem ponto facultativo. O capeta trabalha 24 horas por dia para anular a ação da igreja e diminuir a reação dos crentes. Você vê isso pela situação de evangelização. Hoje, falar de evangelização para muitas igrejas é um susto, principalmente para a juventude, porque eles acham que agora todo mundo é de Deus, porque o universalismo acabou alcançando a mente de alguns. E, por outro lado, também, o povo, com medo da morte, esqueceram o cântico de vitória de apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos. Deus tem determinado o dia que você teve a sua concepção e o dia da sua morte. Então não adianta, você não vai morrer antes nem depois. Pode ficar tranquilo. A sua hora vai chegar, tá? A minha também. Nós vamos partir. E o apóstolo Paulo ainda diz que o melhor é estar com Cristo. O melhor é estar com Ele na glória. E as igrejas, devido a esse medo todo, pararam de pensar em Cristo, pensar nas coisas que são de cima, pensar no que é essencial para a igreja, que é a evangelização, aproveitar esse momento para levar uma palavra de fé, de esperança, de comunhão, e também o calar a igreja é importante. Por quê? Porque a igreja de Cristo é, na verdade, o calo no sapato desse governo totalitário. Infelizmente, esse é o discurso de muitos que estão operosamente trabalhando contrários à palavra de Deus. E aí eu encerro a minha fala
deixando para o pastor Joaquim, é que nós não podemos ter medo, porque você e eu temos um Deus que nos ama, que nos criou, cada um com um propósito, com um motivo. Você não é um acidente no seu nascimento. Não foi um erro do seu pai e sua mãe. Ao contrário, Deus propôs no seu coração, você é criação de Deus, você é crente, filho de Deus, você e eu, nós somos um objeto do amor de Deus. Nós somos, acima de tudo, Deus planejou esse ser que sou eu e você. Se Deus deu o que tinha de melhor, que é o seu próprio filho, ele deixa claro o seu amor por nós. E nesse amor, o texto do apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele coloca que ele intercede por nós. Jesus Cristo está lá intercedendo por nós. O Senhor Jesus Cristo, ele intercede por mim e por você. Então, não há segurança em ninguém. Não há segurança em nada. Você não consegue ficar seguro porque está dentro de casa. Eu conheço pessoas que foram contaminadas dentro de casa que nunca saíram. E foram contaminadas. De Nova York. Exatamente. Eu conheço gente que foi contaminado e que depois que surgiu essa situação todinha, elas começaram a usar um monte de aparatos e a contaminação chegou. Conheço gente que morreu. E conheço um montão de gente que anda na rua sem máscara, de chinelo, camiseta, numa boa, aí já está desde aquela época que o Covid chegou e não teve nada. Aí entra uma outra questão importante a gente pensar. E com ela eu encerro a minha fala. Não há segurança em ninguém. A segurança está em Deus. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 9, é fantástico. Eu não vou nem ler para a gente não gastar tempo. Mas Deus é responsável por mim e por você. Pela nossa vida, Ele é o dono da vida. Então, o segredo hoje não é confiar no que a Organização Mundial de Saúde diz, não é confiar no que o prefeito da sua cidade estabelece, não é confiar em outra coisa. Confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus, minha irmã. E olha, faça os cuidados necessários, previna-se, mas não transforme isso num monstro para a sua vida capaz de te paralisar e não te deixar caminhar na presença do Senhor. Esse é o melhor caminho. Confie em Deus, ame a Deus, faça a obra de Deus, cuide-se, mas não permita que isso te paralise. Obrigado, pastor Manuel. Muito bom. Pastor Sauri, pode falar. Eu, desde o começo, eu preguei muito sobre isso. Falei, olha, nós não vamos viver um dia a mais além do que Deus designou para cada um de nós. Um dia a mais. Evidente que nós devemos ter cuidado com os demais, para que nós mesmos não sejamos aqueles que vamos transmitir essa doença. Então, vamos tomar o cuidado. Mas a minha preocupação maior é a gente acaba transformando algo que é da história da humanidade, porque a Bíblia fala de pestes, né? É algo da humanidade, é algo que sempre ocorreu e, infelizmente, ocorreu para nós agora, não é? Nossa geração pegou isso, transformar isso em algo muito maior do que pode paralisar a pessoa. Então, minha preocupação, eu sempre falei, olha, nós estamos nas mãos de Cristo. A nossa única esperança, eu tenho dito para os irmãos, eu tenho alguns irmãos que estão acompanhando, que eu estou vendo aqui, eu falo para eles direto, nessa vida, nós não temos nada, a não ser os irmãos e o Senhor. Nada mais nós temos. Viemos sem nada, vamos partir sem nada. Então, nós só temos isso. Devemos confiar no Senhor, como o pastor bem colocou aí, e é uma palavra pastoral para aquele que está ouvindo. Tenha cuidado, né? Cuide-se, não há nenhum problema você se cuidar, porque doenças, elas existem, não só essa, várias outras doenças. Escovamos os dentes por quê? Nem para ficar com um hálito bom, tem também isso, né? Mas escovamos por quê? Porque pela boca que entra a maioria das doenças. Uma boca suja vai criar bactérias, isso aí vai dar um problema. Por isso escovamos os dentes. Então, não há nenhum problema. Hábito de limpeza, se cuidar, mas não pode te paralisar.
porque senão paralisa e a sua vida cristã, ela entra num declínio. Porque, como os pastores antigos gostavam de usar, né, a questão da brasa, né? O braseiro, se você separar uma brasa, ela com o tempo ela se apaga. Mas se você manter as brasas juntas, elas vão se manter acesas. Uma vai aquecendo a outra, uma vai ajudando a outra. Então, nesse sentido, eu trabalhei assim com os irmãos, até não temos mais nada a não ser a Cristo e os irmãos. Agora, uma outra coisa que quem colocou foi o pastor Cremilson, já sabendo desses problemas, eu não fiz nenhuma live aberta, propositalmente. Não fiz e não farei. Nossa igreja tem um grupo no Facebook. Esse grupo, então, é da igreja, só tem ali membros da igreja, eu só transmito ali dentro, para os irmãos, justamente para que, se acontece alguma coisa, porque você não consegue controlar em situação nenhuma das pessoas por todo o tempo. Quem tenta fazer isso é o comunismo, e não consegue. A igreja está lá dentro dos países comunistas. Para que ninguém de fora veja e venha fazer uma crítica lá, ó, né? Então, eu falo só para a minha igreja, eu transmito só para a minha igreja, porque amanhã ou depois poderia acontecer, infelizmente, como aconteceu com algumas igrejas, chegar uma autoridade lá e querer parar o culto, e querer, né, interferir em algo que é muito claro na nossa Constituição, a separação entre a igreja e o Estado e a inviolabilidade do local de culto. E isso, infelizmente, acabou acontecendo em nosso país, esse controle estatal. Não foi algo do governo federal, não foi algo assim de governos estaduais, mas governos municipais acabaram fazendo isso e alguns políticos falaram isso claramente, né, de impedir as igrejas. Isso ficou dito, inclusive políticos de linha nacional falaram essas coisas. Não vou dizer nome aqui para não provocar, alguém pode até gostar do político, né? Não é esse o objetivo, mas a questão da Constituição, nossa liberdade de culto. Então, eu digo o seguinte, eu não vou parar de ir para o templo. Eu acho que o dia que eu for para o templo, pode ter certeza que eu estou indo para o cemitério, meu corpo, que a alma foi para o Senhor. Então, eu não vou parar, não. Enquanto eu puder. Ou me prenderam, né? Amanhã depois. Isso aqui não vai acontecer em tal cara. O governador do estado tem tido um cuidado com isso. Eu não o critico, ele tentou, de alguma maneira, ajustar isso aí, porque também é novo para ele. No caso, o nosso prefeito aqui, ele também não foi exagerado, até porque o vice-prefeito também é um pastor da Assembleia de Deus. Então, eu imagino que ali deve ter tido alguma troca de ideia ali e acabou não sendo severo aqui em tal cara, né? Então, meus amados irmãos, pastores aqui, nós temos Cristo, nós não vamos viver um dia mais nesse mundo, não vai viver um dia mais. Se eu tiver de morrer de Covid, eu vou morrer de Covid. Né? Vai fazer o quê? É desse modo que o Senhor me levará à presença dele. Vou tomar cuidado. Quem tem algum problema de saúde, tome cuidado, mas não deixe que isso paralise a sua vida. Você vai ficar a vida inteira em casa? Não dá, né? Não dá. Pastor Joaquim. É interessante aí, pastor Sauri, essa sua palavra, né? Porque tem gente que acha que igreja se resume só a pregação e a alguns atos que se realizam no culto, né? E se esquece que há muito mais, né, que precisa acontecer para ser mesmo considerado igreja. Que a pregação online, qualquer um de nós aqui pode fazer um vídeo, não precisaríamos nem de tempo, nem de igreja para isso, né? Gravar um vídeo com uma mensagem, transmitir e deixar gravado aí no canal do YouTube, que eu acho que quase todos nós aqui temos alguma coisa nessa linha, não é? Mas igreja não é isso, não é só a transmissão de um culto, né? Não é só a transmissão de um culto, não é só a transmissão de uma mensagem, né? Não é só isso, é muito mais do que isso, né? É a convivência, é o trabalho, é a evangelização, é o trabalho que se possa fazer de auxílio mútuo, de estar presente, de aconselhamento, tem muito mais coisas do que simplesmente uma pregação, e a gente tem visto que essa questão online, essa palavrinha, né, essa ideia de tudo ser online, eu ainda volto a dizer, ela não é inclusiva, ela vai contra essa ideia, porque a gente sabe que a maior parte da população não tem nada disso, né? Eu tentei, por exemplo, fazer...
Exato. Eu tentei fazer, por exemplo, uma reunião como essa que estamos fazendo aqui em alguns aplicativos com grupos da minha igreja, não consegui, porque boa parte não sabia nem usar a situação. Quer dizer, se você for considerar cada membro da igreja, boa parte desse mundo virtual vai ficar como gente esquecida, né? sem ser atendida em hipótese alguma. Nem com serviço virtual você consegue atender pessoas. Pastor Kleber, fala aí sobre esse negócio dessa agenda mundial aí, e esse negócio de culto que o povo quer empurrar aí pra gente. Como é que você termina essa fala aí? Na verdade, eu quero esticar o artigo do Clemilson, fazer uma perguntinha para ele, colocar algo para ele. Mas a questão da agenda mundial, é óbvio que essa pandemia acabou se transformando num instrumento que facilita a implementação desta agenda, né? Estamos vendo aí os tiranos saindo do armário, né? Testando aí o controle em massa, coisas do tipo. Então, não há muito o que falar sobre isso, porque está diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo isso aí, né? Há lugares em que a coisa é muito pior. Na China, por exemplo, a gente tem notícias de que as igrejas lá que podem funcionar, que o governo permite que funcione, no retorno da pandemia, né, ficou estabelecido que estas igrejas têm que ter na sua diretoria um membro do Partido Comunista Chinês. Um corpo estranho à igreja na sua diretoria. Então, olha que situação difícil, né? Aqui no Brasil, a gente viu tanto desmandos, né? Ultimamente, lá em Curitiba, uma cena cinematográfica, uma igreja da Assembleia de Deus transmitindo um culto online, lá dentro do templo, apenas a equipe para fazer essa transmissão, e 9 viaturas da PM e da Guarda Municipal, e um carro guincho, né? Chamando a atenção de todo mundo, e aquilo saindo nos noticiários. Então, nós estamos vendo isso aí. Mas eu gostaria de colocar para o Cremilson o seguinte, né? Esticar um pouquinho, se possível, aí, o artigo dele nessa linha aí, né? Nós fomos obrigados, vamos assim dizer, a usar máscaras. E não estou questionando ou não a eficácia delas, tá? Há casos de motoristas sozinhos em seus carros sendo multados pelo não uso das máscaras, ok? Estão tentando aprovar projetos de leis contra a nossa liberdade. Dentre esses projetos, né, nós temos aí a questão das fake news, né? Já ouvimos falar em abuso de autoridade religiosa, né? Se tenta criminalizar este suposto abuso e tal, impedindo que pessoas de fé cristã exerçam a sua cidadania também no âmbito da política, né? Mas a questão, Cremilson, é essa. Depois de exigir que usemos máscaras, né? Depois de tentarem aprovar projetos de leis para o controle das mídias sociais, cercear a nossa liberdade, nos amordaçando, tentarão nos impor uma burca ideológica? E é isso que vai acontecer? Eu acredito sinceramente que essa burca ideológica ela já tem sido, de certa forma, imposta, mas nós ainda não a vestimos totalmente, né? Nós estamos resistindo, né? Mas ela já tem sido imposta, né? Porque essa privação da normalidade, que é o que querem fazer com o novo anormal, né? Que é uma privação da normalidade. Você sai sai do comum, daquilo que você sempre viveu, e agora eles querem, no exercício do poder estatal, vão te impor, vão adentrar esferas que o Estado não deveria adentrar, né? Por exemplo, né, a esfera da religião. Nós,
na verdade, estariam, de certa forma, estão até ferindo, como mencionou aí o pastor Manuel Jorge, a nossa Constituição. Não sei se foi o Manuel Jorge ou o Sauri que mencionou, mas estão ferindo aí a Constituição. Mas, enfim, eu acredito que existe sim um movimento nesse sentido. Aí eu queria até, eu li alguns comentários aí do pessoal que está nos assistindo, e eu queria até aproveitar esse gancho para destacar, né, que o fato de nós percebermos esse engajamento político, de certa forma, um engajamento ideológico a fim de modificar as características da igreja para que ela possa ser domada, né? Isso daí, essa percepção, ela não faz de nós fundamentalistas no sentido islâmico, né? Até porque as pessoas usam, eu vi o uso dessa expressão fundamentalismo nos comentários, e as pessoas usam essa expressão de forma equivocada, né? Quando a gente olha para a história, no início do século XX, quando houve aquele embate entre cristãos conservadores e cristãos liberais, e não sei se a gente pode chamar de cristão, mas conservadores e liberais, no seu embate ali, os conservadores elaboraram alguns textos, dentre os quais figuram aí uma série de escritos chamados Os Fundamentos. E aí um jornalista batista, na ocasião, chamou esse grupo que estava movendo esse movimento contra o liberalismo teológico, chamou de fundamentalistas, porque eles defendiam os fundamentos da fé cristã. Então, nesse sentido, qualquer um que defende os fundamentos da fé cristã, quais sejam, né, a inerrância das escrituras, a inspiração, a ressurreição de Cristo, o nascimento virginal, essas questões fundamentais para nós, pode ser caracterizado como fundamentalista, mas por conta do fundamentalismo islâmico, né, a partir de 1928, houve uma ressignificação da palavra fundamentalismo como com um sentido de radicalismo, extremismo, como alguém que busca violência. Então, há quem pense que, por nós percebermos essas investidas, nós deveríamos ser caracterizados como fundamentalistas no sentido islâmico, e essa é uma caracterização, de certa forma, para mim, eu entendo como injusta, porque não é esse o ponto. Nós estamos aqui defendendo as escrituras e nós olhamos, fazemos uma exegese da nossa cultura, né, porque nós fazemos exegese da Bíblia, nós interpretamos a Bíblia, mas é importante interpretar a cultura também. Precisamos fazer uma exegese da cultura. E quando a gente faz essa exegese, a gente percebe elementos que estão ali subjacentes, né, elementos presentes, e que eles fazem parte de um movimento anticristão. O movimento anticristão já existe desde o primeiro século. O próprio João disse que o espírito do anticristo já estava no mundo. Existe um movimento anticristão desde o início. Isso não significa que Deus abandonou a sua igreja, mas significa que a trajetória da igreja ao longo da história é uma trajetória de perseguição, uma trajetória que lida com oposição constantemente. Isso Jesus falou no seu sermão escatológico, lá Mateus 24, né? A igreja lida com a oposição, faz parte da vivência da igreja. Nós percebemos isso, e diante disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar? Sim, vamos orar. E para nós a oração, ela é eficaz, né? Mas Deus, ele nos deu orientações na sua palavra para que, além de orar, nós também preguemos e protestemos, como João Batista protestou diante do pecado de Herodes. Então nós protestamos contra toda essa coisa, nós rejeitamos essa imposição ideológica, mas eu acredito que nós estamos diante dela sim, né? Ainda que nós lutemos, nós protestemos, nós estamos diante dela sim. E aí eu quero aproveitar também, abrir um parênteses, alguns super exaltam aí a religiosidade virtual, mas eles esquecem que algum tempo atrás
As mesmas pessoas que hoje enfatizam o culto online diziam, atribuíam uma importância muito grande ao abraço. Os irmãos devem se lembrar, né? Aquelas campanhas de abraço grátis. Então, o abraço, que as pessoas mais precisam é de um abraço. Porque se você não der um abraço, a pessoa pode morrer, e um monte de coisa pode acontecer, você tem que abraçar, e saíam pela rua oferecendo abraço grátis. Ora, se o abraço ele é tão importante, né, e não dá para abraçar virtualmente, então há alguma coisa errada na superexaltação do culto online, uma vez que ele não proporciona o abraço que era tão importante para alguns algum tempo atrás. E quando nós colocamos isso na nossa vivência, por exemplo, se você tem o aniversário do seu filho, mas por alguma razão você teve de viajar, você não pôde estar presente, e aí você participou do aniversário por videoconferência. As pessoas estavam lá presentes, comendo bolo, tomando guaraná, né? Mas você está de longe, você está lá no outro lado do mundo e está participando da videoconferência. Será que a satisfação do seu filho, ao vê-lo participando, né, entre aspas, do aniversário dele, por uma videoconferência, será a mesma do que se você estiver presente? Isso será suficiente para o filho? Outra coisa, se houver um funeral, será que a sua presença no funeral por videoconferência, né, presença, mais uma vez aí, entre aspas, será que será suficiente para as pessoas que perderam o ente querido? É óbvio que não é, porque nós queremos o presencial. Nós queremos, há muitas pessoas na igreja que querem a visita do pastor, né? Há muitas pessoas que elas não querem só o telefonema. Poxa, eu tiro pela minha mãe, né? Minha mãe é idosa, 75 anos, e ela, poxa, tá doida que as pessoas a visitem, de vez em quando eu vou visitá-la, ligo para ela, mas ela sente a falta da igreja, né? É insuficiente para ela acompanhar cultos online, né? Porque as pessoas precisam disso. Porém, essas pessoas, esse movimento ideológico, político-ideológico, ele não está interessado nem preocupado com aquilo que as pessoas querem, né? O mais importante é o cumprimento de uma agenda. Isso é muito evidente, isso tem sido denunciado na internet com muita frequência. Eu acredito que não é uma coisa do outro mundo, né, nós chegarmos a essa conclusão, porque há muitas evidências, né, de que há, e como falei, a própria Bíblia já demonstra a existência de um movimento anticristão, isso existe. Mas Deus está conosco, justamente por estar conosco, que Ele nos dá a oportunidade de enxergarmos, né, de enxergar por meio das Escrituras, porque a exegese da cultura que eu mencionei, ela tem um instrumento hermenêutico. O instrumento para nós fazermos essa exegese da cultura é a Bíblia. Nós olhamos para a cultura e comparamos ela com a Bíblia. Então, é a partir do crivo das Escrituras que nós fazemos a nossa exegese da cultura e identificamos os problemas. Eu creio que esses problemas, essa burca ideológica, ela pode ser identificada quando nós nos voltamos para a Escritura, nós tomamos ela de fato como única regra de fé e prática, como suficiente para todas as áreas da nossa vida. E aí nós vamos perceber que há um movimento que quer nos colocar noutro caminho, na contramão das Escrituras. Pastor Joaquim, posso falar alguma coisa? Pode falar, fica à vontade, pastor. Eu estou observando aqui, ouvindo com alegria os irmãos falando, conversando, e só estou com uma preocupação, é que nós não pensemos que no nosso meio, dentro do nosso meio evangélico, e mais especificamente batista, que as pessoas, quando eu falo pessoas, são líderes, pastores, estão simplesmente se deixando levar por essa mania do novo normal. Os irmãos citaram aí que há uma agenda. Eu não ia entrar nesse aspecto, mas eu também tenho certeza que existe uma agenda visando um governo mundial, e a igreja é realmente o empecilho. Se
nós embarcarmos nessa história de novo normal, a igreja desaparece. A igreja, ela explode de fora para dentro, né, se dissermos assim. Mas o que eu queria deixar o alerta, eu não sei se teria outra expressão para usar, mas nós temos no nosso meio infiltrados que perseguem essa agenda dessa nova ordem mundial, vamos dizer assim, né? Desse governo, desse comando mundial. Isso, ao longo da minha vida e do meu ministério, eu tenho observado isso. Nós temos colegas, se podemos chamar de colegas, que sempre se posicionam contrários às Escrituras, e sempre que aparece uma novidade ou uma oportunidade de destruir a igreja, eles trabalham nesse sentido. Eu lembro que no seminário eu tinha um professor que era, vou usar a expressão, era bem herege. E ele, de vez em quando, dizia algumas coisas e dizia assim para mim não, para a turma, vocês não falem isso no púlpito de vocês, senão vão mandar vocês embora. Então, dei aula em seminários, né? Pelo menos 3 seminários na minha vida eu dei aula. Um, como foi criado pela nossa igreja, era bem conservador, mas os outros 2, um até então era bem conservador, dirigido pelo meu pai, e o outro já estava desandando no liberalismo. E eu tive que conviver com vários colegas que eram completamente de esquerda. E não tenham dúvida de que alguns estão se deixando levar enganados por essa novidade do novo normal, mas outros são cooperadores. Para provar para os irmãos que existe isso, no ano 2000 eu estive em Amsterdã, no congresso do Billy Graham, e um pastor cubano queria me conhecer de qualquer jeito, de alguma maneira, algum escrito meu tinha chegado até ele. E quando ele me conheceu, ele me abraçou e chorou e começou a me falar coisas que aconteciam lá. E ele me contou que existiam infiltrados dentro das igrejas, daquele governo, e que trabalhavam pela destruição das igrejas batistas e evangélicas naquele lugar. Então, o meu pedido é que os irmãos que estão aí ouvindo, né, o grupo que está aqui é bem coeso, mas os irmãos não se deixem enganar por esses discursos que aparecem, que parecem que são tão coerentes, mas que, na realidade, visam a destruição das igrejas de Cristo, né? Pastor Joaquim, tentando me desmutar aqui, quase que não consigo. Ficou travado. Meus queridos, creio que a gente precisa encerrar, né? Nós já vamos para quase 2 horas dessa nossa conversa. E eu quero agradecer, então, a presença dos irmãos. Foi rápido, né? Quero agradecer aqui a presença dos irmãos, pastor Dineuci, que é pastor lá em Bangu, né, da Igreja Memorial, pastor Cleber da Terceira de Itaperuna, pastor Sauri da Primeira de Talcara, pastor Manuel Jorge aqui na Esperança, em Nova Friburgo, juntamente comigo, também estou na Igreja Batista Santa Cruz, e pastor Cremilson, que não falou igreja, pastor, eu me esqueci aqui. Eu sou membro da PIB de Araruama. PIB de Araruama, isso, pastor Assis, né? Isso, pastor Assis. Muito joia. Isso. Então, meus queridos, se quiserem dar as suas considerações finais, eu creio que é uns segundos aí para que os irmãos possam se despedir do povo que está nos acompanhando, dos nossos irmãos e amigos, né? Que Deus abençoe a todos que participaram conosco aqui, estão participando, né? E cada um, se quiser, pode dar fazer a sua despedida, as suas considerações finais aí, por favor. Eu agradeço esse momento, foi bom
porque os pastores que estão aqui são de linha conservadora, e eu posso dizer aqui, não é igual, né? Mas aquela raiz batista está lá no começo da obra batista. A nossa crença está lá nos primeiros jornais batistas. Esses pastores que estão aqui, eles subscrevem essa nossa origem batista. Então, os que estão ouvindo, os que estão nos comentários no Facebook, da coalizão, do Grupo Igrejas Batistas da CBB, nós não mudamos, nós continuamos batistas exatamente conforme as nossas crenças que estão lá, na nossa raiz, da nossa organização lá do começo. Tá? Também eu gostaria que os que estão vendo, né, que entrasse no Coalizão Batista Conservadora, tá? É um grupo de batistas conservadores, e também há um outro que está um pouquinho parado, que é a Igreja Batistas Tradicionais. São duas páginas que tem no Facebook, que é importante vocês olharem, de vez em quando vai ter artigos boa palavra para todos aí. Muito obrigado por todos que acompanharam até agora, que Deus os abençoe, e pedimos a oração de vocês por nós, pastores, que estamos vivendo esse tempo. Tenham todos uma boa noite. Tudo bem. Pastor Kleber. Bom, agradecer por ter participado com vocês, não é? Ao lado de pessoas tão boas e firmes. Então, foi um privilégio. Não é? Eu quero lembrar que, dentre aqueles que deixaram aqui as suas mensagens, nós temos o pastor Davi Bocorne Fernandes. Ele é lá do Paraná e ele é um dos nossos, tá? Amém. Ele tem feito as suas lives aí com excelentes conteúdos, né? E eu creio que ele tem muito a somar com gente como nós, tá bom? Amém. Vamos, quem não conhece, aí depois procurar o contato dele, que é bem interessante essa interação, tá bom? Tá bom. Valeu, meu boa noite e muito obrigado pelo privilégio de participar com vocês. Muito bem. Pastor Manuel Jorge. Está congelado. Pastor Cremilson. Bom, foi uma grande satisfação a gente poder estar junto nesse bate-papo, né? Algo bastante relevante. Para mim foi edificante. Eu espero que para aqueles que nos acompanharam tenha sido também algo relevante, importante para reflexão, e que a gente não pare só na reflexão, né? Que a gente possa, que cada um que acompanhou possa também, a partir desses conceitos, voltar às Escrituras, analisar e procurar ter uma percepção daquilo que está se desenvolvendo diante de nós a partir da Bíblia, né? Que a gente possa procurar convergir, né, aí para as Escrituras. Então, que Deus abençoe a todos. Eu vou botar o link para o artigo que eu escrevi lá nos comentários, tá? Aí, para quem se interessar, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite a todos. É isso. Pastor Dinelci. Só dizer que foi uma alegria realmente estar aqui com vocês. Nós já mantemos uma amizade assim, exatamente, talvez por sermos batistas, né, conservadores, fomos nos conhecendo assim aos poucos, e tem sido uma alegria participar com vocês de um grupo que nós esperamos que cresça bastante, né? E, ao mesmo tempo, dizer que esses momentos, para mim, foram muito bons. Eu gosto de ouvir também, né? De ouvir coisas que os irmãos falam. Fiquei empolgado com o artigo do Cremilson. Ele vai botar o link aí. Vocês devem realmente procurar e devem ler. E só despedir do povo, agradecer por ter acompanhado a nossa conversa, né? E desejar que Deus abençoe a todos. Amém. Queridos, vocês que estão nos acompanhando, pastor Sauri, sim, por favor. Os que estão acompanhando na internet, nós temos agora 43 online,
Você entra no Facebook do pastor Dineuci. O pastor Dineuci é escritor, ele tem muito material editado na Escola Bíblica das Igrejas. É uma preciosidade. O material dele, tem do pai dele também, tem da família dele. Então, é alguém que realmente é uma preciosidade, e você que é pastor, você que é diretor da Escola Bíblica, muito contato com o pastor Dineuci pelo Facebook dele, que você pode adquirir para a sua igreja excelente material conservador, 100% bíblico. Os demais aqui, com certeza, subscrevem minha palavra. Sim, sem dúvida. Pessoal que está nos assistindo, muito obrigado pela presença de vocês. Para nós é uma satisfação ter tido a companhia de vocês, os comentários, a interação de todos, né? E vamos orando para que Deus nos dê sabedoria para conduzir nosso povo, nossas igrejas, nós, me referindo aqui como pastor, né, nós pastores, mas também a cada crente, para que não se deixe enganar pelos discursos por aí, porque, como disse o pastor Cremilson, novo normal, coisa alguma, né? Nós estamos com o normal de sempre, que é a palavra do Senhor, em quem nós cremos, naquela que nós queremos que seja, continue sendo pregada, vivida por nós, experimentada por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, e que assim todos possam confiar sempre no Senhor. Sei que temos que ter algumas medidas de segurança nesse tempo, mas esse negócio vai passar. A gente vai vencendo e confiando e servindo ao Senhor com toda a nossa alegria. Obrigado, pastores. Deus abençoe vocês. Obrigado, queridos. Até, se Deus nos permitir, quem sabe, uma outra oportunidade, uma nova live assim. Forte abraço para todos. Muito obrigado.